Talvez essa sensação que você esteja tendo de que não tá dando conta das coisas, não tá dando conta de tudo, principalmente agora com o final de ano, não seja que você verdadeiramente não dá conta e não está dando conta. Talvez você só esteja tentando dar conta das coisas que você dava quando tinha mais espaços. Talvez a única questão é que a sua realidade de hoje é completamente diferente daquela que você tinha quando você dava conta das coisas que hoje você sente falta de conseguir. Eu tive essa reflexão comigo esses tempos, porque todas as vezes que eu venho para São Paulo, quem tá me vendo, eu tô num cenário diferente de novo, eu venho visitar minha família. Meus pais moram no interior de São Paulo, os pais do meu companheiro moram em São Bernardo do Campo, e a gente fica também em São Paulo, que é onde estão os nossos amigos. E quando eu morei em São Paulo, porque eu sou daqui do interior, mas eu morei 12 anos lá, eu tinha sempre a casa muito cheia de amigas. Eu sempre encontrava as minhas amigas, eu uni muitas amigas, eu estava sempre tomando um café com uma, saindo da peça de outra, indo ver o show da outra. Eu dava conta de manter as minhas relações muito ativas. Eu respondia todo mundo no WhatsApp, eu não deixava ninguém no vácuo. Eu era muito presente na vida das minhas amigas. E depois dos 30, eu comecei a perceber que isso começou a se diluir. E junto com essa diluição, uma culpa gigantesca de não estar dando conta. Eu chegava em São Paulo já ansiosa, pensando, meu Deus, eu tenho que conseguir ver todo mundo. E já contando os dias e percebendo que talvez eu não tivesse tempo suficiente para ver todo mundo. E isso me deixava extremamente nervosa e agoniada e pensando, caramba, tal fulana vai ficar chateada comigo, a outra vai ficar chateada comigo, porque eu não vou dar conta de ver todas as pessoas. E eu tentava me dividir e não conseguia, porque o tempo era curto, a distância de São Bernardo a São Paulo não é tanta, mas para quem mora sabe, você demora 2 horas ou mais até chegar no ponto que você quer. E isso acabava limitando a minha logística, então pensar em tudo isso ia me deixando profundamente ansiosa e com a sensação de que eu não estava dando conta de ser a amiga que um dia eu fui. E foi esse ano, nessa vinda, que eu estava no carro, voltando de Uber da casa de uma amiga, olhando pela janela e pensando assim na vida, sabe? E foi quando eu percebi que, na verdade, essa sensação de culpa que eu sentia era porque eu estava tentando agir como a garota de 20 e poucos anos que eu era hoje, numa realidade completamente diferente. Aquela jovem mulher não empreendia, não tinha um relacionamento, morava com as amigas num ponto bastante central de São Paulo. Ela tinha mais tempo e mais disposição. Ela tinha mais tempo e mais espaço na agenda dela para que isso acontecesse. Eu trabalhava como atriz e como freela de garçonete, então eu tinha um tempo mais livre e independente do tempo também eu tinha a casa em São Paulo, né? Eram outros tempos, era outra vida, era outra Inara. E a Inara de hoje, ela empreende, eu tenho mentoradas para atender, eu tenho horários fixos de trabalho, eu tenho muito fluxo de produção para fazer, produção de conteúdo, a gravação, a edição das coisas, reuniões para fazer de novos projetos. Além disso, hoje em dia eu sou uma mulher casada. Então eu tenho o meu relacionamento. Casada assim, né, gente? Eu sempre falo que eu só vou admitir que sou casada quando rolar o casamento. Mas enfim, a gente já tá casado. Eu tenho os compromissos familiares para atender, então a gente tem festa de fulano, o chá de bebê e não sei o que. Você começa a ter outras prioridades. E é bastante desafiador você perceber que a sua realidade está mudando à sua volta e que você ainda não atualizou o sistema interno. Porque no seu sistema interno você ainda consegue ser aquela menina de 20 e poucos com bem menos responsabilidades dentro do corpo de uma mulher de 30 e poucos que está vivendo outra vida e outra realidade. E eu me toquei que a sensação de culpa que eu estava sentindo e de ansiedade que eu estava sentindo era simplesmente o fato de não ter atualizado esse sistema interno. E eu tô falando isso com vocês hoje porque a gente vai entrar num novo ano. Por mais que a gente saiba que o calendário é uma invenção humana, isso movimenta muito a nossa energia enquanto sociedade, né? Tá todo mundo pensando no ano novo e todo mundo nessa energia de renovação, de que vamos entrar num novo ciclo.
E sempre tem umas resoluções, né, de limpeza de ano novo, metas para o próximo ano, o que que você está querendo alcançar, o que que você quer deixar para trás e tudo mais. E, na verdade, eu acho que o que a gente precisa pensar realmente para encarar um novo ciclo com mais leveza é atualizar esse sistema e entender quem que a gente se tornou no final deste ciclo e quais serão os espaços que a gente terá abertos para o próximo. E será que tem algum espaço que a gente precisa abrir antes desse ciclo encerrar para que a gente consiga assim viver novas coisas no próximo ciclo? Eu acho que é essa a grande resolução que a gente tem que fazer. Eu costumo chamar isso para as minhas mentoradas de faxina de ruídos, que é quando a gente elimina o que está fazendo hora extra na nossa vida. Mas não é tão fácil de ver. Acho que o jeito mais fácil de começar é o jeito que a gente começa. Vou fazer uma limpeza no meu guarda-roupa, vou fazer uma limpeza, sei lá, na minha galeria de fotos, que são coisas mais concretas e mais visíveis e fáceis da gente ver o que não está se encaixando. Mas fazer uma limpeza na minha vida interna, emocional, é mais desafiador. Porque aí a gente precisa olhar no espelho e encarar, tá, quem é essa mulher que eu me tornei? Porque se tornar a pessoa que a gente é hoje não é uma coisa que a gente faz de maneira tão consciente. Por mais que a gente desenvolva um autoconhecimento e que a gente esteja em processos terapêuticos como eu tô, existe um ponto que não é consciente. É tipo, por exemplo, eu tenho sobrinhos, né? E aí quando eu encontro os meus sobrinhos, eu sempre falo, meu Deus, como tá grande. E a mãe não percebe esse crescimento tanto, porque a mãe tá lá todos os dias, a mãe, o pai, enfim, eles estão lá todos os dias vendo aquela criança. Então eles não têm a dimensão de quem tá vendo de fora, ficou um tempão sem ver e vê. E aí você percebe que a criança tá crescida. Entende a analogia que eu tô fazendo? Como você está muito presente na sua vida e em você, em quem você é difícil você se perceber avançando ou mudando. É uma coisa que eu até conversei já com a minha psicóloga. Tem coisa que eu tenho a sensação de que aconteceu do nada. Então eu falo, de repente isso aconteceu. E ela sempre me pontua, não foi de repente. Você precisa enxergar o quanto você caminhou para chegar aqui. E é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade justamente porque a gente está muito inserida no processo. Então, o que eu acho que posso aconselhar você de resolução de ano novo é, na verdade, parar para olhar no espelho, encarar a mulher que você se tornou e entender quem é essa pessoa agora. Quais são as limitações dessa pessoa agora. Porque talvez não é que você não tá dando conta das coisas como você sente que não tá dando. Talvez seja só o fato de você ainda não estar pensando como a mulher que você se tornou na realidade que você tem hoje. Talvez você esteja ainda com o sistema lá atrás, não atualizou o iOS, como eu gosto de brincar. Você ainda tá num processador muito antigo. E é, como eu disse, natural que a gente esteja, porque é muito difícil a gente estar presente em todas as nossas mudanças. E eu acho que é até uma forma da gente se proteger. Imagina você estar 100% consciente de tudo o tempo todo. Eu acho que a gente enlouqueceria. Então, é também uma forma da gente atravessar os desafios e a vida com mais força. Se a gente estiver presente 100% em tudo, talvez a gente travasse mais o nosso processo. Você precisa perceber o quanto você cresceu até aqui. Assim como a criança, a analogia da criança. Hoje você não percebeu que talvez você esteja 20 centímetros maior, porque você está muito presente na sua realidade. Mas dá um passinho para fora. E como é que a gente dá esse passinho para fora? Eu gosto muito de usar a escrita como ferramenta, começar a escrever mesmo tudo o que me aconteceu esse ano. Eu faço dois movimentos, ou a escrita ou falar comigo mesma. Lembrar comigo mesmo, sentar comigo e falar, olha, esse ano aconteceu aquilo, teve isso, teve aquilo, começar a narrar para mim mesma a minha trajetória de 2025, me faz ter dimensão de tudo que de fato aconteceu e de como não dá para eu finalizar 2025 da mesma forma que eu entrei. Como não dá para eu me cobrar de ter o mesmo tempo, a mesma consciência, sei lá, ou os mesmos desejos, os mesmos medos de que eu tinha em 2024, que tá tão recente aqui. Imagina de 10 anos atrás. Não cabe mais, porque a Inara de 2025 atravessou tantas coisas e se tornou essa mulher que está aqui na frente de vocês, que é diferente da mulher que iniciou esse ano, justamente por conta de todas as coisas que ela atravessou. E essas coisas que ela atravessou fez com que ela fosse completamente diferente e tivesse
outras prioridades, menos tempo para um lado, menos espaço para outro, mais tempo e mais espaço para outras coisas, a depender daquilo que eu tô direcionando a minha vida e querendo construir daqui para frente. Eu tenho um objetivo muito grande que eu já comentei com vocês em outros vídeos. Eu tenho um desejo muito grande da maternidade e eu tô caminhando para conseguir fazer com que isso dê certo. E isso faz com que você veja a sua vida por uma perspectiva completamente diferente. Se antes estava tudo bem ter uma vida mais livre, de responsabilidades mais maduras, assim, vamos dizer. Então, tipo, não tenho, moro de aluguel. As pessoas sempre me perguntavam, você vai ficar aí onde você mora? Eu falava, não sei. O que você vai fazer de ano novo? Não sei. O que você vai fazer de Natal? Não sei. Eu vivo assim há muito tempo, meio que deixando a vida acontecer e embarcando e me atravessando junto dela. E a partir do momento que eu pensei, agora eu desejo ser mãe, eu comecei a pensar em todas as responsabilidades que eu preciso ter e em coisas que eu deixei pra trás. Depois eu vejo isso e que agora não vai dar pra depois eu vejo isso. Eu tenho que ver isso agora. Eu tenho que ver que na minha casa talvez não tenha espaço, talvez eu tenha que mudar de casa, talvez eu tenha que ir pra uma casa maior. Isso vai exigir um aluguel mais caro. Isso vai exigir que eu mude coisas no meu trabalho. Então, eu comecei a ter dimensão de todas as coisas que eu precisava eliminar e espaços que eu precisava abrir para fazer essa realidade ser possível. E isso me apavorou, óbvio, porque toda mudança que a gente vai fazer, ela assusta. A gente começa a pensar, uau, ok, minha vida vai ser completamente diferente. Eu acho que essa é uma das mudanças, talvez a mudança, né, sei lá, irreversível, né? A minha vida vai ser completamente diferente até o fim dela. Não é uma coisa que assim, vou mudar de profissão, mas depois eu posso mudar de ideia. Vou abrir um negócio, depois eu posso mudar de ideia. Todas as ideias que eu tive, elas me causaram medo, mas ao mesmo tempo eu sempre tinha na minha cabeça a noção de que eu posso voltar atrás disso. Agora eu moro lá na Praia do Rosa. Antes eu morei em Floripa, mas foram todas decisões assim. Se a gente não gostar, a gente volta, porque é possível voltar. A gente tem pra quem voltar. Então, as decisões que eu tomava eram muito tranquilas de serem tomadas por eu saber que elas eram reversíveis. Essa não é. É a decisão mais irreversível que eu tô decidindo tomar, né? Eu e Lucas, óbvio. Então, é algo que mexe muito com o nosso interior de um jeito que eu vivi coisas esse ano, atravessamentos e pensamentos e crises, profundas crises, e muito choro, e muito diálogo, e muita conversa, e muito medo, que eu não dividi com vocês porque não senti de dividir tanto. Talvez mais pra frente eu divida, mas como tá muito latente, eu não gosto de dividir coisas que estão muito à flor da pele, porque eu não me sinto protegida o suficiente pra colocar tudo isso na internet, né, gente? Que vocês sabem que é sempre uma questão. Então, mas só pra vocês terem um panorama, foi um ano que me atravessou profundamente de um jeito muito forte. Ao mesmo tempo que no meu externo, meu trabalho estava indo, as coisas estavam fluindo. Esse final de ano deu uma reviravolta, assim, com os conteúdos. De repente, tudo começou a ir melhor, porque no começo do ano, confesso pra vocês, estava indo tudo muito, muito ruim, o que também estava me fazendo repensar muitas coisas. Esse final de ano deu uma reviravolta. Esse ano foi o ano que eu fiz a residência criativa, que eu pari finalmente esse projeto, graças a Lavínia também, que é a minha sócia nele. A gente levou mulheres lá para a Praia dos Carneiros, numa viagem, numa residência em contato com a própria criatividade, com a própria força. Eu pude exercer o meu trabalho da maneira que eu mais amo, que é presencial. Levei minha mãe comigo, que fez a comida da galera, minha mãe é uma super cozinheira e ela ama a cozinha. Poder realizar um sonho dela, poder realizar o meu sonho, poder realizar o sonho da Lavínia, ver essa realização acontecendo, foi das coisas que mais me preencheu esse ano. Que teve também a Amazônia, que é uma guiança que eu também faço há 3 anos. Ano que vem teremos o 4º ano da Amazônia Liderança Feminina. Poder estar lá de novo, naquela terra, tomar um banho de ervas, que foi uma coisa que me... Nossa, gente, vocês não têm noção. Eu tomei um banho de ervas que foi verdadeiro reenergizador, assim, da vida. Ouvi muitos conselhos, tomei muita bronca também. Mas eu atravessei tantas coisas externas positivas e internas tanta turbulência
que eu chego ao final desse ano, eu olho no espelho, eu já tô me sentindo diferente. Eu já não sou a mesma pessoa. Essa pessoa que tá aqui falando com vocês, se vocês pegarem um vídeo do início do ano, eu já não sou a mesma Inara. A voz tá diferente, a postura tá diferente, é, muita coisa mudou. Então, como é que eu quero ter a mesma agenda que seja da Inara do início do ano, se tanta coisa foi atravessada? Se esse ano eu reformulei tanto as minhas prioridades e a vida que eu quero viver. E eu tô falando de mim para que reverbere em você. Porque eu tenho certeza que você não tá chegando no final de 2025 da mesma forma que você entrou. Pode ter sido um ano também desafiador para você, talvez mais desafiador, enfim, cada um dentro da sua realidade. Pode ter sido um ano maravilhoso, independente se foi um ano de conquistas ou de desafios. Eu acho que, na verdade, parando para pensar, todo ano é um ano de conquista e desafio, né? Esse ano eu tive a conquista da residência criativa da Amazônia, eu gravei podcast com pessoas que eu gosto muito, eu colaboro com uma newsletter que eu gosto muito, e dentro de mim eu tive muitos e muitos e muitos e muitos desafios. Dentro, da porta para dentro, né, nos bastidores aqui na Inara CPF, eu tive muitos desafios. Pode estar acontecendo isso com você também, o CNPJ bombando e o CPF com desafios, ou o CNPJ com desafios e o CPF tranquilão, ou os dois com desafios e glórias, né? Mas, de qualquer forma, você não vai sair ilesa disso. Então, eu acho que a gente chega no final do ano, às vezes, muito com uma sensação de, ai, acabou, vira a página, foi, vamos pensar nas novidades e fazer planos futuros. Mas a gente não faz um balanço de quem a gente se tornou no final desse ano. E aí é muito natural que você leve com você todas as bagagens e cracas e expectativas e desejos antigos que às vezes não comportam na sua pele, na sua vida, no seu consciente agora. Então, antes de finalizar qualquer coisa, assim, fechar a página do livro e já pegar o próximo, vamos decantar um pouco aquilo que aconteceu. Fecha o livro, respira com ele um pouco. Nesse dezembro, ao invés de você já pensar o que vai ser do seu 2026, tira um tempo para ficar com você um pouco, ficar com quem você se tornou um pouco. Fica com tudo isso um pouco. Fecha o livro e fica com essa história reverberando no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. Fica com isso. Fica para que você entenda o que foi vivido, para que você integre o que foi vivido, para que você integre o que você não deseja mais viver, para que aí sim, quando você for fazer uma resolução para o próximo ano, você tire de foco aquilo que não faz sentido mais na tua vida. Senão você concorda comigo que você vai repetir padrão? Quantas vezes, eu vi uma frase uma vez que é: há quanto tempo você repete o mesmo ano? E eu amei essa frase, porque ela me fez refletir muita coisa. E a gente só repete o mesmo ano durante 5, 10 anos, às vezes, porque a gente não para decantar e atualizar o sistema. Eu vou tirar uma pausa desse podcast. Esse é o último podcast do ano. Eu sempre tiro pausa. E eu vou falar para vocês por que eu acredito nessa filosofia da pausa. A primeira frase que uniu a minha comunidade lá em 2019, 2020, foi o pausa também é movimento. Quando eu comecei a criar o meu conteúdo, em meu primeiro curso, eu falava muito isso para as minhas seguidoras e alunas. Pausa também é movimento. E isso rege a maneira como eu opero a minha vida. E talvez você já tenha visto essa frase circular por aí, e eu sempre reivindico a autoralidade dela, porque eu sei que eu falo dela desde lá de trás. Então, eu quero trazer essa consciência para você. Pausa também é movimento. E é justamente o que acontece entre um movimento e outro. E a gente precisa dela para que o nosso próximo movimento seja consciente. Isso acontece na dança, isso acontece na yoga, isso acontece no teatro. A pausa nos filmes, hoje em dia tem gente acelerando filme, acelerando episódio de série, eu quero morrer. Porque a pausa, ela carrega tanto significado quanto um diálogo. Um olhar que você veja acontecer num filme, ele às vezes é mais carregado de verdade do que o que a personagem está dizendo. E isso na nossa vida também. Às vezes, quando você fica sem resposta, é a coisa mais poderosa que você pode devolver ao outro, dependendo do que ele te traz.
o silêncio muitas vezes é crucial para o entendimento, para o acolhimento. Ele soluciona muitas coisas também. Aqui a gente tá falando, hablando um monte, mas o silêncio e a pausa, eles são o necessário que a gente precisa para retomar consciência do para onde a gente está indo, do que a gente deseja, do ponto em que a gente chegou, principalmente. A pausa faz a gente ter consciência do aqui e agora. Então, pausa também é movimento. Tem muitos criadores e muitas pessoas que não pausam e que continuam, na verdade, deixam tudo gravado, né, para poder pausar. Eu, no meu fluxo de criação, sou o tipo de pessoa que preciso pausar e ficar um pouquinho recolhida para voltar depois. E eu volto. Eu tô aqui desde 2017 e eu sempre volto. E eu volto em janeiro, eu volto rapidinho, tá, gente? Mas eu vou tirar uns 20 dias de férias para parar e absorver e integrar quem eu me tornei em 2025. E eu quero que você também faça isso. Eu quero que você tire um tempo para você. Descanse, porque pausa também é movimento. Se você não puder, porque eu entendo que tem gente que trabalha, eu já trabalhei em restaurante e não existe isso de parar, mas a gente para pelo menos uma semaninha, uns dias, e que esses dias sejam realmente de pausa e de restauração para você, de respiro, de decantação, para que você possa ouvir quem você se tornou, dizer para onde seguir a partir de agora. Para que você atualize o seu sistema. É preciso parar, gente. É só na pausa que o movimento realmente acontece e floresce e se fortalece. É só dessa forma que a gente consegue seguir adiante de maneira mais consciente. Eu desejo do fundo da minha alma que você tire esse final de ano para decantar, para se reconectar. Na verdade, para se conectar com quem você se tornou, para que você se olhe no espelho com vontade de conhecer essa pessoa que está na sua frente aqui e agora, depois de tudo que atravessou. Deixa ela te contar tudo o que vocês viveram. Retoma para si a força de tudo que foi atravessado e que você está aqui agora. Você está aqui, você atravessou, você chegou. Como é que a gente vai encarar um próximo ano agora, depois de tudo que foi aprendido, absorvido, vivido, desejado, conquistado? Quem é essa pessoa que vai para o próximo ano? E aí sim, a partir dela, aí sim você começa a sua resolução de 2026, entender aquilo que você quer fazer para o próximo ano. Mas aqui agora, vamos dar uma pausa para aproveitar a vista do lugar que a gente chegou? Para reconhecer quem a gente se tornou? Vocês topam? É o que eu vou fazer. Eu volto em janeiro, recheada de novidades para vocês, com mais episódios do Vida Desejante, porque ele jamais parará aqui. Eu quero muito, como eu disse para vocês, trazer convidados, fazer desse podcast ainda melhor para mim e para vocês, principalmente para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição as listas de espera dos meus trabalhos. Ano que vem a gente retoma a mentoria Comunicação Desejante, onde eu te ajudo a estruturar uma estratégia de comunicação, seja para as redes sociais, ou para alguma apresentação, ou para a sua vida, para que você retome a coragem de ser quem você é, expressar aquilo que você cria e também quem você é com mais confiança. E com todas essas coisas que eu tô trazendo para vocês, conscientes, para que você se olhe no espelho e se reconheça naquela imagem. Eu quero mulheres desejantes com coragem de expressar aquilo que criam e principalmente quem são e quem se tornam a todo momento. Eu deixo também a lista de espera para as vivências presenciais, a Amazônia, em Corpus Christi, e a residência criativa, que eu vou revelar para vocês em janeiro quais serão os próximos destinos e as próximas datas. Mas a Amazônia já está com vagas abertas e você já pode conferir todos os detalhes aqui na descrição. Ano que vem será um ano de ainda mais expansão desse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Tenho novidades já no forno para vocês e justamente por isso que eu preciso pausar, respirar, decantar e me fortalecer para conseguir sustentar essa egrégora cada vez mais. Eu agradeço profundamente, esse canal cresceu muito, eu tô muito feliz, chegaram muitas pessoas novas, eu agradeço cada comentário que vocês deixam, eu agradeço cada tempo que vocês tiram para me mandar uma mensagem, para me mandar um direct, para comentar aqui embaixo, para me ouvir,
Vocês são tudo isso e eu agradeço profundamente por vocês terem escolhido estar aqui. É uma honra que eu não consigo. Parece piegas quando eu falo, mas eu queria que vocês entendessem que eu sou genuinamente feliz por ter pessoas como você que está me ouvindo agora nesse espaço. Eu te agradeço do fundo da minha alma. Você me permite ser quem eu sou, porque eu preciso me expressar. Eu preciso comunicar, eu preciso criar. E é graças a você que eu consigo ser quem eu sou, criando e me expressando e tendo pessoas para reverberar isso comigo. Então, muito grata por mais um ano juntas, muito grata a quem chegou agora. Teremos muito mais tempo para nos conhecermos ainda mais pela frente. Grata por 2025. Eu vejo vocês no ano que vem, cheia de vontade, cheia de coragem, cheia de desejo. Um grande beijo e até lá!